Igreja vivendo um novo tempo, uma família para pertencer. Aplauda Ele, aquele que nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda a glória. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom, aí fora dizem que a esperança é a última que morre. Nós não usamos esse lema, esse adágio, esse ditado. Para nós, a nossa esperança morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todos sempre. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em governos. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Ele é a nossa única, exclusiva esperança, porque Ele vive. Queridos, hoje é o primeiro domingo de novembro. Hoje nós estamos num culto muito especial, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Domingo passado tivemos o batismo. E hoje nós estamos aqui em comunhão para poder participar desse momento tão importante. É de hábito que todo primeiro domingo do mês nós possamos estar aqui ministrando a ceia. E isso é uma alegria, é um privilégio para nós. Por quê? Porque nós sabemos o quão difícil é. O Lizinho estava ministrando aqui, falando como os dias são maus, como os dias são difíceis. Não é fácil. E principalmente para a igreja, que anda na contramão do sistema, do governo, de tudo. Nós que andamos na contramão do mundo, nós temos visto e sentido o peso que é servir a Deus com retidão, com compromisso e com santidade. Mas chegamos à 11ª ceia do ano, para nós é uma vitória muito grande. Que alegria poder participar da ceia de novembro. Se o Senhor nos permitir, participaremos da de dezembro. O importante é nós participarmos de janeiro a dezembro, poder estar aqui na presença do Senhor. Amém? Bom, irmãos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de João, o Evangelho capítulo 6, João 6,35. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Oi, Vera, obrigado. João 6,35. Bom, eu vou ler aqui, ó, NTLH é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler nessa tradução. Na sua Bíblia, pode estar faltando a palavra ali, nunca mais, ou
outra tradução. Mas essa tradução aqui é a que eu achei mais interessante para a nossa ministração. Diz assim: Jesus respondeu, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais. Olha que forte essa expressão. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Isso é muito forte. Porque a alma do homem, ela tem fome. A alma espiritual, o nosso espírito tem fome de Deus. Há uma lacuna dentro de nós. Por isso que Jesus disse: só eu posso preencher a sua fome. Só eu posso matar a sua fome, saciar a sua fome. Os prazeres do mundo não vão te preencher. O pecado não vai te satisfazer. Mas se você realmente entender que eu sou o pão da vida, nunca mais você vai ter fome. E nunca mais sua alma será seca, árida. Porque nunca mais terá sede. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Que honra, que privilégio para todos nós poder, ó Deus, participar de mais um culto, participar da Santa Ceia do Senhor. É um momento especial, edificante para nós, porque é nesse momento em que nós estreitamos a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade com o Senhor, a qual nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Abençoa a minha vida, usa a minha vida pela misericórdia. Dá-me uma palavra nesta noite, Senhor, que eu apenas seja um instrumento na sua mão e nada além disso. Assim eu oro, peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido. Mediante a esse versículo que nós lemos, eu gostaria de te fazer duas perguntas. Por que Jesus, ele se compara a um pão? Por que Jesus, ele declara ser o pão da vida? Eu fico pensando, por que Jesus não disse, ou se comparou com outra coisa? Por exemplo, existem algumas coisas mais exóticas, mais requintadas, mais chiques. Jesus poderia impressionar as pessoas dizendo: eu sou o caviar da vida. Eu acho que ficaria mais bonito, né, Luiz? Eu sou a ostra. Olha que coisa gostosa. Eu sou a ostra. Ele poderia dizer: eu sou o salmão da Noruega. O melhor salmão que existe. Eu sou o atum das águas frias da Noruega. Nossa, nós íamos ouvir isso e ia ficarmos admirados com a comparação de Jesus, ao ouvir ele falar dessa forma. Mas a minha pergunta é: quem aqui já comeu o salmão da Noruega? Levanta a mão. Você já comeu, Bruno? Ah, é. Você foi uma exceção. Ele foi lá na Noruega, lá. Nossa, esnobou agora, hein? Eu pensei que não ia ter um filho de Deus aqui. Quem aqui já comeu ostra? A ostra é mais comum. Aí, ó. Pode levantar a mão. Ah, não. Olha, tem uns irmãos chiques aqui, ó. Quem já comeu caviar? Não foi comigo. A Nicole comeu caviar em algum lugar, mas comigo não foi, eu nunca comi. Quem já comeu um caviar chamado caviar branco? Esse aqui, ó, é o mais caro que existe.
Agora eu vou fazer uma pergunta para o povão. Meu povo e minha pova. Quem aqui já comeu um pão, levanta a mão. Eu também já comi um pão. Então eu percebo, querido, algo interessante aqui. Quem aqui gosta de pão? Levante a mão. É raro alguém não gostar de pão. Pão é uma coisa maravilhosa. Pão é bom demais, querido. Agora, sabe por que Jesus se comparou ao pão? Sabe por que Jesus disse, eu sou o pão da vida? Porque Jesus, ele quer nos ensinar uma lição. O pão, nos dias de Jesus, era o alimento mais comum que existia. O pão era o alimento principal. O pão era o alimento mais acessível que existia. Em toda a casa, em toda a família, em todas as mesas, em todas as refeições, em todas as marmitas, tinha pão. O pão acompanhava todas as alimentações do dia. E é interessante, querido, que eu digo para você que quando Jesus precisou alimentar uma multidão, Jesus multiplicou o pão. O pão estava presente na lancheira de um menininho, de um menino que sai da sua casa e ele vai seguir Jesus. E aí a sua mãe pergunta para ele, uma criança, onde você vai, menino? Eu vou ouvir um sermão de Jesus. Então vou fazer o seguinte, a mãe vai fazer para você uma lancheira. E eu vou preparar para você um lanche. Ela coloca dentro do lanche, dentro da lancheira, 5 pães e 2 peixinhos. E é interessante que alguém chega para Jesus no fim de tarde, Jesus está lá numa montanha, pregou para um sermão lá para uma multidão de quase 15 mil pessoas. E aí alguém diz para ele assim, os discípulos, Jesus, já está tarde. Essa multidão está com fome, estão cansados. Despede eles, manda eles embora, e cada um vai comer na sua casa. Jesus disse aos discípulos, eu não posso fazer isso. Eu preciso dar de comer a eles, eu preciso alimentar eles, eles estão famintos. E aí Jesus pergunta para os discípulos, vocês têm alguma coisa aí para dar de comer a eles? E eles dizem, não. De repente alguém sente um cheiro de comida. Nossa, que cheiro. Aí eles vão procurando no meio da multidão. E eles encontram um menininho, uma criancinha, com uma lancheirinha, com 5 pães e 2 peixinhos. E eles perguntam, ô menino, o que você tem aí? Ele disse, eu? É uma lancheirinha, é um lanche que minha mãe preparou para mim. O que você tem aí, meu? Está cheirando tão forte, tão gostoso. Ele diz, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Pensa num lanche que cheira. X peixe. Cheira, irmão. E ele foi descoberto por causa disso. Rapaz, mas o lanche desse menino está muito salvo. Se fosse misto quente, não ia cheirar tanto. Se fosse um X salada, talvez não ia cheirar tanto. Mas um X peixe... Como que tinha lá antes tinha um McDonald's, tinha um... Macfish. O Macfish, já tinha Macfish naquela época. O menino já estava com o Macfish preparado, um suquinho lá. E aí Jesus falou, pega os pães. E nós vamos multiplicar. Porque o que alimenta é o pão. O que sustenta é o pão. Jesus vai lá, pega 5 pães, cadê o cesto? Dá aqui a lancheira, menino. Orou lá, tal, botou dentro do cesto, falou para os discípulos, agora eu vou orar, vou consagrar aqui. Consagrou, agradeceu a Deus o alimento, aí foram lá, encheram 12 cestos, cada discípulo com um cesto, e foi dando de comer a multidão, e deu para 500, deu para 1.000, deu para 2.000, deu para 10.000, deu para 15 mil pessoas comerem. Todo mundo comeu, repetiu, ficou farto, todo mundo agora está satisfeito, todo mundo está satisfeito. Comeram do pão? Comemos do pão. Ô, beleza! Então tá bom. E vocês, discípulos, já comemos? Já comeu. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Todo mundo está satisfeito, barriguinha cheia? Todo mundo. E agora? Acabou? Não, ainda sobrou. Depois de tudo isso, 12 cestos cheios. Jesus falou, então guarda, que nós vamos precisar. Aí todo mundo comeu, mas todo mundo achava que Jesus fazia apenas uma obra social.
E eles disseram, bom, agora comemos, enchemos a barriga, pão, peixe, está tudo ótimo, vamos embora. E eles vão embora. E Jesus senta numa pedra, digo eu, não a Bíblia, e ele vê aquela multidão descendo a montanha, ao entardecer, indo embora para sua casa. Ele olha para eles e diz, puxa, eles foram embora. Mas eu queria dizer algo tão importante para eles, mas não deu tempo. Eles foram muito apressados. Eu queria dizer para eles que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da alma, o pão do espírito. Eu queria dizer para eles que eles estão procurando saciar a sua fome, a sua lacuna ser preenchida, talvez com as coisas deste mundo, talvez com as coisas dos prazeres deste mundo. E é assim que o homem vive sem Deus. Ele tenta se preencher, porque ele tem uma fome de algo. E ele precisa de algo que ele desconhece. E ele, às vezes, entende que esse preenchimento está no vício. Então, ele bebe, mas ele não se completa. Então, ele se droga, ele se prostitui, ele vai para o sexo, ele vai para o cigarro, ele vai para tudo que não presta, porque ele pensa que aquilo vai preencher a vida dele, e, na verdade, não vai. Por isso que Jesus diz lá, pode voltar, em João 6,35. É por isso que Jesus sabe da fome da alma do homem, que ele disse, eu sou o pão da vida. Quem me experimentar, quem tiver comunhão comigo, eu vou ser o pão definitivo na vida dele. Nunca mais fome terá. Nunca mais. E quando eu leio isso, eu lembro que eu fui muitas das vezes escravo do pecado, dos vícios. E eu achava que eu jamais viveria sem. E passou-se 31 anos que eu aceitei Jesus, fui liberto. E eu descobri que eu posso perfeitamente viver sem essas porcarias. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, meu querido, 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos. Mas você já descobriu que é perfeitamente possível viver sem essas coisas. Porque você encontrou um pão. E não é um pãozinho bolorado, um pãozinho pequenininho, um pãozinho aqui da padaria, não. A sua alma encontrou o pão vivo. O pão da vida. E uma vez que temos Cristo, nos basta. Não precisamos de mais nada. A oração modelo deixada por Jesus diz sobre a importância do pão. Em Mateus capítulo 6, 11, Jesus diz, ele faz uma oração dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente lê Êxodo 16, 31, diz que o povo de Israel que viveu lá por 40 anos no deserto. Deserto não tem padaria, não tem açougue, não tem mercado. Deserto não tem comida, não tem alimento, não tem água. Mas o povo de Deus viveu lá por 40 anos naquele lugar. E ali eles comiam todos os dias algo que vinha do céu chamado maná. E eles chamaram esse maná que vinha do céu todos os dias de pão. Era a providência de Deus naquela época para o seu povo. E não só lá nos tempos primórdios, lá no Antigo Testamento, lá no começo, até os dias de hoje, o pão continua sendo o alimento mais comum e acessível. Tem pão no mundo inteiro, das mais variadas formas possíveis. Quem aqui comeu pão hoje? Levante a mão, deixa eu ver. A maioria comeu pão hoje. Talvez hoje pela manhã, na mesa de uma pessoa muito pobrezinha, muito humilde, teve um pão na mesa para ele comer. Pão é tão comum e acessível que talvez hoje um mendigo teve um pedacinho de pão para poder comer. Talvez na mesa de um rico, de tantas coisas, tinha um pão para ele poder comer. Todo mundo um dia já comeu um pão. Todo mundo sabe o que é pão. Por isso que Jesus,
ele se compara a um pão, e não a um caviar, e não a uma ostra, e não a um salmão da Noruega, porque isso não lhe é familiar. Você desconhece, você nunca comeu, você nem sabe como que é, mas quando Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, opa, isso é comum e familiar. Eu sei o que é o pão, eu conheço o pão. Jesus está querendo dizer que ele é algo comum e acessível a todos. Todos comem pão, do menor ao maior, do pobre ao rico, do mendigo ao bilionário. Ele come pão. Pão é para aquele que tem muito, mas também para aquele que tem pouco. Mas o pão é algo que todos podem comer. É acessível e algo familiar. Jesus está dizendo para todas as pessoas, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, olha, eu sou acessível a todos os homens. A todos os homens. Do menor ao maior, do pobre ao bilionário. Eu sou o pão da vida. Mas ele não é um pãozinho simples, como um simples pão. O pão que nós conhecemos, que nos fortalece, que nutre as nossas vidas. Ele é o pão que alimenta a sua alma. Ele não é simplesmente um pão qualquer. Ele é o pão vivo, que desceu do céu. E o capítulo 6, os versículos anteriores, ele fala isso. Ele fala que ele é o pão vivo que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ele é o único pão que pode satisfazer a nossa alma. Eu te pergunto, qual é a porção que você tem comido desse pão? Qual é a porção? Pouco? Pouquinho? Bastante? Ou muito? O que você tem comido deste pão? O que você tem se alimentado desse pão? E eu estou falando do pão da vida. Estou falando de Jesus. Você se alimenta dele regularmente? Você se alimenta dele diariamente? Você se alimenta dele algumas vezes por dia? Algumas horas? Ou você se alimenta dele uma vez por semana? Quinzenalmente? Ou mensalmente? Como que você se alimenta desse pão? Ele diz que ele quer ser o pão de cada dia. Ele não quer ser um pão esporádico. Ele quer que ele seja um pão na minha vida e na sua vida diário. Alguém diz, não nos falta pão. O que nos falta é fome. Fome de Deus. Fome de oração. Fome de igreja. Fome de estar no culto. Fome de ter intimidade com Deus. Fome de estar a sós com Deus. Não nos falta pão, querido. O que nos falta é fome do pão da vida. É isso que nos falta. E às vezes é por isso que a nossa alma às vezes se sente tão fraca, tão raquítica, tão pobre, tão seca. Porque está faltando nós comermos mais do pão da vida, do pão vivo. Sabe, queridos, assim como o pão é comum, essencial no nosso dia a dia, Jesus também quer ser na sua vida. Deixa eu te contar uma historinha. Existia um rapazinho novo, que ao acordar pela manhã, um certo dia, ele escuta alguém bater na sua porta. Ele vai lá, desce, chega na porta. Ele vai abrir a porta. Ele abre só um ferrolhozinho em cima. E deixa a porta meio aberta. Ele abre só uma frestinha. Quando ele abre um pouquinho, só para ver quem está batendo na porta, do lado de fora da porta está o diabo. Quando ele abre um pouquinho, o diabo vem e mete o pé na porta. Pá! A porta bate na parede, o diabo entra com tudo. Ele pega aquele rapaz e começa a socar.
ele começa a bater, ele começa a agredir aquele rapaz. O diabo bate nele o dia inteiro. Quando chega no final do dia, o diabo larga ele e vai embora. Aquele homem está exausto, cansado de tanto apanhar. Então, ele se levanta, arruma ali a casa, os móveis ali que foram retirados do lugar. Ele então, cansado, vai dormir. Ele dorme a noite inteira, ele descansa. No outro dia, o dia amanhece. Pela manhã, ele acorda e alguém vai lá na porta e bate na porta de novo. Ele vai lá, destranca o ferrolho, olha, quem está do outro lado? O diabo. O diabo empurra a porta. Flá! Ele cai, o diabo vem para cima dele de novo. E o diabo bate nele. E o diabo, de novo, começa a machucá-lo, a agredi-lo. E ele apanha do diabo. Toma uma surra o dia inteiro. Aquele homem apanha, leva uma surra, o diabo espanca ele, e no final do dia o diabo vai embora. Aquele homem está todo machucado, exausto, ele se limpa, ele passa um paninho no rosto, vai para a cama e vai dormir. Descansa uma noite, no outro dia, no terceiro dia, ele está dormindo, alguém está na porta. Ele volta a dormir, batem de novo na porta, diz, não é possível. Ele desce, vai lá na sala, vai de novo, abre um pouquinho o ferrolho, quem está do lado de fora? O diabo. O diabo empurra a porta, e começa a bater nele, a golpear ele, começa a espancar ele, começa a golpear aquele homem. E ele bate, e ele agride fisicamente e verbalmente. Aquele homem está no chão, cansado, exausto de apanhar, e o diabo começa a golpeá-lo com acusações, com lembranças do passado, com tristeza, com angústia, com vícios. E aquele homem não está aguentando, e o diabo pega uma garrafa de bebida e dá para ele e diz, bebe isso daqui. E ele diz, eu não quero, bebe isso daqui. Abre a boca dele e bota a bebida dentro da boca dele. Ele bebe 1 litro de bebida, e o diabo pega um maço de cigarro e diz para ele, agora você vai fumar esse maço todo dia. Ele diz, eu não quero, vai fumar. Bota o cigarro na boca dele, acende e faz ele fumar aquele cigarro. E o diabo começa a oprimir aquele homem, a obrigar aquele homem a fazer coisas que ele não queria. E ele não consegue resistir, e o diabo diz, agora tira a sua vida. Porque você não presta, porque você não vale nada, porque ninguém te ama, porque ninguém se importa com você, porque você é uma pessoa esquecida, você é um infeliz. E começa a golpeá-lo agora com palavras. O diabo termina aquela sessão de violência, vai embora e ele vai dormir. Mas antes de dormir, aquele homem cansado de apanhar e de ser golpeado pelo diabo, pelo Satanás, ele, antes de dormir, dobra os seus joelhos no pé da cama e faz uma oração e diz assim para Jesus, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida, apanhar todo dia, sofrer todo dia, chorar todo dia. Todo dia o diabo me espanca, faz eu fazer coisas que eu não quero. Ele me obriga, ele me oprime, eu vivo angustiado. Jesus, por favor, me ajuda. Tem misericórdia de mim e me socorre. Quando ele termina de fazer aquela oração, alguém bate na porta. Ele desce do seu quarto, vai lá na sala, destranca a porta. E quando ele abre a porta, ele dá de cara com o próprio Jesus. Jesus sorri para ele. E ele disse, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você acabou de clamar. Você não pediu a minha ajuda? Você não pediu o meu socorro? Você não pediu a minha libertação? Então, eu vim ao seu encontro. Porque você me chamou, porque você pediu. Eu vim ao seu encontro. Ele diz, puxa Jesus, que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor me ouviu.
que bom que o Senhor está aqui. Entra, Jesus. Eu vou arrumar um lugarzinho para o Senhor aqui na minha casa. Ele pega na mão de Jesus e diz, sobe aqui, Jesus. Subiu o segundo andar da casa. Tinha um corredor. Ele levou Jesus lá no último quarto, um quartinho bem pequenininho. Falou, Jesus, fica aqui nesse lugar. Fica aqui nesse cantinho, nesse quarto. Aí Jesus disse, tudo bem. Ele trancou a porta. Foi dormir. Dormiu, descansou, e no outro dia, ao amanhecer, alguém bate na porta. Ele vai lá, destranca a porta, dá uma olhadinha para ver quem está do lado de fora. Quem está? O diabo. O diabo dá uma voadora na porta, pá! Entra de novo, pega ele e começa a socar, começa a bater, começa a golpear. E o diabo começa a maltratar aquele homem. E ele apanha o dia inteiro. Quando terminou, que o diabo foi embora, ele sobe até o andar de cima. Vai lá no quartinho, abre a porta, e quem está lá? Jesus. E ele diz para Jesus, Jesus, o diabo entrou aqui, me bateu, me surrou, me espancou o dia inteiro, e o Senhor não fez nada. O Senhor não veio me socorrer, o Senhor não veio me livrar. Jesus disse para ele, eu fiquei aonde você pediu para eu ficar. Você pediu para eu ficar nesse cantinho, nesse quartinho. Então eu fiquei. Ele disse, não, Jesus, não, por favor, não faça isso não. Não fica só no quartinho não, fica no andar de cima. Tem algum gol aqui? Por favor, tira lá, por gentileza. Ele disse, Senhor Jesus, não fica só no quartinho não, fica aqui no andar de cima. Por favor, fica aqui. O andar inteiro é seu. Jesus disse, tudo bem, eu fico aqui. No outro dia, ele acorda de manhã, alguém bate na porta. Ele abre, quem está lá? O diabo. Aí o diabo já bateu, aí a porta caiu. Pau! Caiu a porta, ele pegou o homem e bateu. E deu soco, e deu porrada, chutou aquele homem, massacrou aquele homem, bateu nele o dia inteiro. E ele está apanhando, 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 e quem que está no segundo andar? Jesus. E Jesus está só olhando, e o pau quebrando, o pau torando. Você pensa que o diabo tem dó das pessoas, irmão? Você pensa que ele tem dó? Você acha que alguém não está chorando nessa hora, pedindo a morte? Porque está deprimido, angustiado, triste, sem sentido de viver. A vida perdeu a graça. Alguém nessa hora, talvez está com uma arma pensando em tirar a sua própria vida. Alguém nessa hora, talvez está pensando em tomar um veneno, se matar. Dá um basta no seu sofrimento. Dá um basta na sua vida. Alguém nessa hora prefere a morte do que a vida. Aquele homem apanha, o diabo bate nele, oprime ele, destrói a vida dele. Quando o diabo vai embora, ele olha para cima, quem está lá? Jesus. Ele diz, oh Jesus, todo detonado, destruído. O senhor viu o que o diabo fez comigo? O diabo entrou aqui na minha casa, me surrou, me bateu, e o Senhor não fez nada. Jesus disse para ele, você pediu para eu ficar no andar de cima. Eu fiquei aonde você pediu. Se o diabo tivesse subido aqui em cima, eu com certeza teria enfrentado ele. Teria ido para cima dele, enfrentar ele. Como ele ficou só na parte de baixo, e você não permitiu eu entrar na parte de baixo, eu ficar na parte de baixo, então eu não pude fazer nada. Então aquele homem dobra os joelhos, e ele vem aos pés de Jesus e disse, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu estou tão cansado. Eu estou cansado de sofrer,
Estou cansado de apanhar. Eu estou cansado de ser espancado o dia inteiro. Eu não aguento mais. Jesus, eu vou te pedir um favor. Não fica mais só no quartinho. Não fica mais só no cantinho. Não fica mais só no andar de cima. A partir de hoje, toda a minha casa é sua. Toda a minha casa é sua, toda. Que o Senhor entre em todos os cômodos, que o Senhor entre em todos os lugares, que o Senhor tenha acesso a toda a minha casa. Jesus então desce o andar de baixo, pega na mão daquele homem e diz: levanta, eu vou te ajudar. Levanta aquele homem, enxuga as lágrimas dele, passa um paninho, tira o sangue dele, limpa ele, põe ele de pé e dá um abraço bem gostoso nele. Arruma a sala, coloca os móveis no lugar. A briga tinha sido feia, caiu até o quadro da parede. Colocou o quadro lá na parede, colocou o móvel no lugar, a poltrona, a mesinha que estava de ponta cabeça. Jesus foi arrumando tudo. Jesus vai arrumando tudo. Na minha vida e na sua vida. Aquela vida bagunçada, desorganizada, destruída, é um caos. Um caos. Um caos. Ele entra. Diz: agora que você deixou eu entrar, vai ser do meu jeito. Tudo bem para você? Tudo. Algumas coisas eu vou tirar. Tudo bem para você? Tudo. Algumas coisas eu vou acrescentar. Tudo bem para você? Tudo. Mas a minha mudança é radical. Você se prepara. Tem coisas que você não vai querer abrir mão, mas vão ser necessárias. Tem coisas que eu vou ter que pedir para você e você vai ter que fazer. Tudo bem para você? Tudo bem. O rapaz disse: tudo bem, Jesus. Ele arruma a casa. Ele disse: vamos subir? Vamos descansar? Vamos descansar, Jesus. Ele deita na cama. Jesus deita do ladinho dele. Fala para ele: boa noite e bom descanso. Dorme comigo e sonha com os anjos. Eu falo isso para minha mulher. Funciona. Eu digo a ela: boa noite. Mas eu não falo que sou eu, né? Eu falo: dorme com Deus e sonha comigo. Aí eu falo o contrário, né? Sabe, queridos, aquele homem dorme a noite inteirinha. Pela manhã, logo cedo, ele está acordando, alguém bate na porta. Sabe quem está do lado de fora? Quem? Diabo. Só que aí Jesus, quando ele vai abrir a porta, Jesus fala assim: opa, onde você vai? Entra na frente dele. Eu vou abrir a porta. Ele falou: não, você não vai abrir a porta. Não, Jesus, tem alguém batendo aí, eu preciso abrir a porta. Ele disse: não, espera um pouquinho. Você não é mais o dono dessa casa. Você se esqueceu que ontem você me deu a casa para eu morar por completo? Você não vai poder mais abrir a casa, porque quem abre a porta da casa é o dono. E você não é mais o dono. Jesus vai até a porta. E aí ele vai lá, mas aí ele não é igual o homenzinho não, querido. Ele pega aqui, ó, na fechadura, abre a porta, flá, e já vela para a parede. Chá. Quando o diabo vê, quem está lá? Jesus. Ele se coloca de frente para o diabo e diz: o que você quer aqui? Cadê o homenzinho? Está aqui atrás. E o que você está fazendo aí? Ele falou e pediu para eu entrar na casa dele. E eu não entrei só na casa dele, eu entrei na vida dele. E agora você não vai poder mais bater, espancar. Agora você não vai mais surrar ele. Porque agora quem manda na vida dele, quem manda nessa casa sou eu. Você pode aplaudir a Jesus? Agora essa casa tem um novo dono.
Aqui você não entra mais. E o diabo não pôde entrar mais naquela casa. E ele teve que procurar uma outra casa. Porque naquela casa, agora tinha o novo dono. O novo Senhor. Eu brinco aqui, dei aula aqui na escola, aqui para os batizantes, que quando Jesus entra na vida de uma pessoa pecadora, ele manda o diabo sair com todo o pecado e tudo que não presta da vida daquela pessoa. Ele diz assim, ó, eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te libertar. Eu vou transformar a sua vida. Ele fala para o diabo, pega todas as suas coisas, todo pecado, vício, toda escravidão, toda angústia, depressão, enfermidade, tudo de ruim que você traz para dentro da vida dessa pessoa, pega tudo e some daqui e vai embora. E quando ele entra na vida de uma pessoa que verdadeiramente abriu o seu coração e a sua vida para ele entrar, eu brinco que ele põe uma plaquinha aqui e diz, sob nova direção. Aqui é um outro dono agora. Você já reinou e bagunçou bastante. Agora, quem vai pôr tudo no lugar, quem vai reinar, sou eu. Sabe, queridos, enquanto aquele homem limitou e permitiu Jesus ficar em apenas algumas áreas da sua vida, Jesus não pôde fazer nada. Mas quando ele abriu a porta do seu coração e permitiu Jesus entrar por completo em sua vida, por inteiro, ele permitiu Jesus fazer morada em sua vida. E disse, Senhor, seja o dono da minha vida. Sabe, Jesus ele bate, ele diz assim, ó, eis que estou à porta do seu coração e bato. Se, aí ele coloca uma condição. Ele faz isso no coração de todo homem, de toda mulher, de todo pecador. Ele vê o homem no lamaçal do pecado. Ele vê o homem atolado no pecado, com a vida destruída. Ele já sabe que sem ele a vida do homem é um fracasso. É derrota atrás de derrota. Sofrimento atrás de sofrimento. Desilusão atrás de desilusão. Lágrima atrás de lágrima. Sabedor disso. E ele não se engana. Ele diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele diz assim, eu estou à porta do seu coração e bato. Se é uma condição, pode ser que sim, pode ser que não. Ele diz, se você abrir seu coração, entrarei, cearei contigo. Farei morada no seu coração, na sua vida. Jesus, ele é educado. Para entrar na minha vida e na sua, ele pede licença. O diabo não. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele mete o pé na porta, ele entra e vem com tudo, querido. Tudo que não presta, ele vai fazendo do homem um depósito. Ele vai fazendo da mulher um depósito de pecado, de sofrimento, de escravidão, de uma vida terrível. Quando você abre a sua vida por completo, o inimigo não pode mais entrar na sua casa, nem na sua vida, porque maior é o que está em você do que aquele que está lutando contra você. O que está dentro de você agora, que é Jesus, ele é muito maior do que o que está do lado de fora. Se Jesus entrar verdadeiramente no seu coração, na sua vida e na sua casa, nunca mais haverá lugar para o inimigo. Nunca mais haverá lugar para o sofrimento, para a escravidão. Eu quero chamar os músicos aqui. Os diáconos podem se preparar, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Chega de ser um cristão que come um pedacinho, um pouquinho, ou até migalhas do pão. Não se satisfaça com isso somente não, meu irmão. Tem muita gente, querido, vivendo uma vida espiritual de mendicância. Sabe, comendo migalhas, comendo pedacinhos, comendo sobra do pão.
que você possa se alimentar com mais frequência desse pão. Quando você acordar pela manhã, você que tem tempo, coma desse pão, se alimenta desse pão, que você venha se saciar desse pão, chamado Jesus, o pão da vida. Hoje você pode ter o pão da vida à sua disposição. Hoje você que está aqui me ouvindo, está frequentando a igreja por alguns dias, por um tempo. Hoje você pode deixar de apanhar, de ser golpeado pelo diabo, com culpas, com vícios, com angústias, tristezas, com acusações e condenações. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje, se você quiser, pode ser o último dia que você é espancado pelo inimigo, que você é açoitado pelo inimigo. Hoje pode ser o dia em que você vai se tornar livre. Nunca mais o diabo vai te oprimir. Hoje você pode se alimentar do pão da vida e ser saciado. Bota aqui para mim de novo, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo para você nessa noite, quem vem a mim, nunca mais terá fome. Você pode voltar para casa com fome. Você pode voltar para casa sofrendo, padecendo. Você pode voltar para casa e amanhã o diabo dizer para você assim, olha, ontem apresentaram um Jesus para você lá na igreja. Aquele pastor falou que Jesus podia cessar seu sofrimento, enxugar suas lágrimas. Falou que eu não ia poder mais atuar e agir na sua vida. Falou que você ia ser liberta, que você seria liberto do álcool, das drogas, da prostituição, do sexo, da pornografia, dos pecados. Mas você não quis. Você não quis a libertação, você não quis a salvação, você não quis a cura para a sua alma, você não quis. Te oferecer uma saída, te oferecer uma solução, te oferecer um salvador, te oferecer uma oportunidade, você disse que não queria. Então, vou voltar a entrar na sua vida. Lembra da historinha do homem? Todo dia, o diabo vinha, batia, golpeava, oprimia, machucava, feria aquele homem. Você pode voltar para casa e viver tudo o que você está vivendo, sofrendo na vida, apanhando na vida, ou você pode nessa noite se alimentar do pão da vida. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Chega de viver apanhando o dia inteiro, querido. Chega de ser golpeado com vícios. Chega de ser oprimido pelo diabo, humilhado pelo diabo. Chega de ouvir que você não tem valor, que você não presta, que ninguém te ama. Chega de viver complexado. Abra teu coração e deixa Jesus entrar e fazer morada na sua vida. Eu quero orar por você que nessa noite se sente assim. Pastor, o inimigo tem lutado contra a minha vida. O inimigo tem lutado contra a minha vida todos os dias. Mas eu entendo que eu estou me afastando de Jesus aos pouquinhos. Eu entendo que eu já não estou orando mais. Já não jejuo mais. Já não me consagro e não me santifico mais. Eu entendo que as coisas do mundo me ocupam, me distraem.
E o diabo não precisa só do pecado para te afastar de Deus. Ele usa uma arma mais sutil, chamada distração. Ele vai te ocupando, vai te cansando, e você vai ficando exausto. E você já não tem pique para vir para a igreja. Você já não tem mais alegria de estar na igreja. Você já não tem mais momento a sós com Cristo. Você já não tem mais uma vida santificada. Você já não tem um tempo de oração no seu quarto, a sós com Deus. Você está morrendo. Mas hoje, se você quiser, o pão da vida está aqui. Lembra que eu te disse? Não nos falta pão, nos falta fome. E hoje o pão da vida quer vir ao seu encontro. E ele diz: se você me receber, nunca mais fome terá. Se você beber da água que eu te dou, nunca mais sede terá. A fonte, ela é viva, a água é pura, é cristalina e inesgotável. Todo dia você pode ir junto desta fonte e beber. Todo dia o pão de cada dia está pronto para você se alimentar. Só depende de você, só depende de mim. Mas se você quiser nesta noite voltar a ter alegria, gozo na presença de Deus, voltar a orar, voltar a jejuar, a consagrar, a vir para a igreja com mais frequência, a vir para a casa do Senhor com mais alegria, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Mas você vai orar aí no seu lugar e vai reconhecer quem você está diante do Senhor. E diga para Ele: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Nessa noite o Senhor pode me tocar, nessa noite o Senhor pode me alcançar. Eu não quero voltar para casa da maneira que eu vim, eu quero voltar para casa cheio da Tua presença, renovado, revestido, fortalecido. Espírito Santo, eu vim para cá vazio, mas eu quero voltar cheio. Eu vim para cá triste, mas eu quero voltar alegre. Eu vim para cá desanimado com a minha vida cristã, mas eu quero voltar, Senhor, renovado, revestido e fortalecido pelo Senhor. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me, Espírito Santo, a orar, ajuda-me, Espírito Santo, a me santificar, a me consagrar, ajuda-me, Espírito Santo, a levantar nas madrugadas e estar na Tua presença, Senhor. Ajuda-me pelas primeiras horas do dia, pela manhã eu venho Te buscar, Senhor, em oração. Ajuda-me, Senhor, a estar na Tua presença, Senhor, com excelência, com qualidade, que eu possa deixar todas as coisas por amor a Ti, para estar na Tua presença, Senhor. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação, Senhor. Peça para o Senhor aí, querido Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar agora pela minha vida e pela vida de todos que estão aqui nesta noite. Nós precisamos do pão da vida, nós precisamos da água da vida, para que nós possamos ter a nossa alma nutrida e alimentada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, vem com Tua água e derrama sobre o sedento, porque o Senhor diz que o Senhor só derrama água sobre o sedento de alma. Então, se há alguém inconformado nesta noite, se há alguém com a sua alma inquieta por tudo que ouviu a palavra do Senhor desta noite, vem e sacia-nos, vem e nos dê água viva para beber, águas limpas e cristalinas, águas purificadoras. Nós não queremos beber de cisternas, nós não queremos beber de poços sujos, de águas sujas, mas nós queremos beber da Tua fonte, Senhor, da fonte inesgotável. Oh Senhor, vem saciar a nossa alma vazia, árida e seca. Oh Espírito Santo, traga o renovo do dom de línguas estranhas. Alguém que há muito tempo não fala em línguas, oh Senhor, renova, aviva, oh Senhor. Alguém que não consegue mais orar, ajuda-nos a orar, a jejuar, a buscar o Senhor, a cultuar o Senhor. Oh, aleluia!
Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja nesta noite, Jesus. Aviva a nossa alma pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer um convite especial. Eu não posso terminar essa mensagem sem dar a você uma oportunidade, nessa noite, de receber o pão vivo que desceu do céu. Nessa noite, o pão vivo que desceu do céu está aqui. E Ele diz para você: estou à porta do teu coração. Se você abrir, eu entro. Ah, pastor, eu não preciso aceitar Jesus. Eu já tenho Jesus dentro do meu coração. Eu já tenho Jesus na minha vida. Você pensa que tem, mas Ele não está dentro de você. Porque só bate na porta quem está do lado de fora. Quem está do lado de dentro não bate na porta. E se Jesus trouxe você aqui nesta noite, e Ele está dizendo para você: olha, eu estou aqui, e eu quero vir ao seu encontro, eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar você, eu quero te transformar, é porque Ele está gritando do lado de fora, dizendo para você: olha, abre a porta do seu coração, se você fazer isso, eu vou entender que é para eu entrar, e tudo de ruim que estiver aí dentro vai ter que sair, porque eu não vou dividir você com ninguém. Eu sou o pão da vida. O que você está experimentando aí fora não vai te preencher. O que você está buscando aí fora não vai te saciar. Mas, se você permitir, eu posso saciar o desejo da sua alma. Eu posso saciar a sua fome. E uma vez que eu entrar na sua vida, nunca mais terá fome. Nunca mais terá sede. Então hoje você pode ir para casa com Jesus. Hoje você pode receber e aceitar a Jesus no seu coração. E se você quiser, levante a sua mão e eu vou fazer uma oração por você. Alguém? Aqui? Vem cá, minha irmã, vem cá. Isso. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus? Tudo bem? Como a senhora chama? Josefa. Deus abençoe. Vamos orar pela senhora, tá bom? Tem alguém mais que quer aceitar Jesus aqui? A dona Josefa ouviu a palavra do Senhor. Ela abriu o coração dela. Alguém? Vem cá, você que está com a mão levantada. Nós só vamos orar por você. Nós só vamos pedir que Jesus entre no seu coração, faça morada e te dê uma vida abençoada. Aonde está? Vem, pode vir, vem, isso. Vem. Jesus está te chamando. A Yara está reconciliando. Está vindo um jovem ali com o Douglas, ó. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.